Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD, Lições de Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar nesse momento a lição de número 12, que traz como título O Mundo Vindouro. Textuário Apocalipse 21:1 e leitura bíblica em classe Apocalipse 21, de 1 ao 5. Vamos estudar sobre o milênio, sobre o mundo vindouro, o juízo final. Vamos estudar sobre a nova criação. A nossa aula de hoje vai tratar sobre o milênio. Segundo o que nós temos registrado na nossa leitura bíblica em classe, é que João viu a cidade santa, a nova Jerusalém. João viu ela sobre o monte, porque João subiu com o anjo. E o anjo mostrou a cidade, a nova Jerusalém. E João disse que a cidade descia do céu. Então, ela descia do céu. Então a cidade descerá do céu. Por que ela descerá do céu? Porque ela vai ficar no espaço aonde Deus vai governar 1000 anos sobre a terra. Então, o arrebatamento da igreja é exatamente, presta atenção, olha aqui, ó. O arrebatamento da igreja será para a cidade, certo? E aqui é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a cidade, segundo João, ela está descendo. Então, o ponto final da cidade será no milênio, aonde ela governará com Cristo, a igreja do Senhor, com Cristo na cidade, sobre a terra. Mas nós aprendemos que o mundo passará pela grande tribulação. E Deus abriu um parêntese e chamou de graça esse tempo aonde nós estamos nele. Antes, Daniel falou sobre um tempo de 70 semanas, que era destinado ao povo judeu. E no meio das 70 semanas, Deus abriu um espaço e chamou ele de graça. Nosso tempo de hoje. E de acordo com a Bíblia, esse tempo findará com o arrebatamento da igreja para a nova Jerusalém. Então, quando a nova Jerusalém chegar num período em que ela estiver 7 anos antes da segunda vinda, a igreja será arrebatada para o céu. Então, durante esses 7 anos, teremos na terra a grande tribulação. Então, esse período de 7 anos é um período que distribui em 2 tempos, de 3 anos e meio, segundo Daniel, capítulo 9. A igreja arrebatada para a cidade continuará descendo até o período em que Jesus virá a segunda vez. Então Jesus virá com a cidade, com a igreja. É por isso que na batalha do Armagedon, Jesus vem com a igreja. Durante o período do arrebatamento da igreja, a igreja estará em uma boda, ou nas bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. Porém, na metade dos 3 anos e meio, sairá da cidade, quando ela estiver descendo, mais ou menos aqui, quando a cidade vier para o seu estágio final, no meio
do tempo dos 7 anos, Miguel expulsará Satanás das regiões celestes. Regiões celestes. Então, o diabo que está exatamente nesse domicílio, o diabo e seus anjos, nas regiões celestes, com a descida da cidade, a cidade descendo e o arrebatamento da igreja para a cidade, e a igreja descendo nos 3 anos e meio, com a expulsão, Apocalipse 12, versículo 7, de Satanás e seus anjos, porque Miguel sairá da cidade com os anjos de Deus e expulsarão Satanás das regiões celestes e virá para a terra. Por isso que na metade dos 7 anos, no fim do primeiro tempo, nós temos o sacrifício quebrado. Por quê? Porque Satanás desceu à terra. Ele vai colocar sua imagem no segundo período final dos 3 anos e meio. Aí nós observamos a trajetória do diabo. A primeira, ele estava aqui nos céus como querubim. Então a trajetória do diabo, 1, estava no céu. Foi expulso, 2, para as regiões celestes. Quando a cidade chegar no espaço, no cósmico, ou exatamente nas regiões celestes, certo? Satanás será expulso novamente, 3, para a terra. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, Satanás será expulso novamente da terra, 4, para o abismo. Então Satanás virá para o abismo durante 1000 anos, da qual nós vamos falar sobre o milênio, que é a nossa aula de hoje. Então, durante o milênio, Satanás estará no abismo. Depois de 1000 anos, essa é a parte 4, a trajetória de Satanás. Então, depois de 1000 anos, Satanás será solto por um período de tempo. Então, 5. No final, certo? Que vai Jesus, depois dos 1000 anos, durante a soltura de Satanás, Jesus vai fazer guerra contra ele e contra todos que aderiram a Satanás. É a última guerra, chamada de Gog e Magog. O que é isso? É que Satanás, ele será definitivamente 6, lago de fogo. Será lançado no 6, inferno. Então veja a trajetória de Satanás, irmãos. Primeiro estava nos céus como anjo, depois caído, ele é levado às regiões celestes. Depois é lançado na terra. Depois é lançado no abismo, depois volta por um pouco de tempo para a terra e depois é lançado definitivamente no lago de fogo. Então, com o tempo da graça se dá no fim do tempo, que é chamado aqui arrebatamento. Então, esse tempo da volta de Jesus é chamado de uma volta iminente, inesperada. Então, estamos aguardando Jesus a qualquer momento. E esta vinda aqui, que a igreja, ela vem com Jesus pelas bodas do Cordeiro, 7 anos, certo? Por que a igreja não luta com Satanás aqui durante os 7 anos, mas é Miguel quem vai lutar? Porque a igreja está na lua de mel. O que é isso? Segundo a lei, quem está na lua de mel não pode sair para a guerra. Por isso que Miguel e seus anjos vêm para a guerra contra Satanás, e não a igreja, porque a igreja está nas bodas. E quem está nas bodas não pode ir para a guerra. E no final da grande tribulação, GT, da grande tribulação, nós temos a segunda vinda de Jesus. Agora sim,
a igreja sai da cidade. Para quê? Para guerrear com Jesus contra Satanás. A igreja e Jesus, juntos, guerreará contra Satanás durante o Armagedon. Certo? Armagedon. Então, meus amados irmãos, aqui é uma rápida demonstração de como será o milênio durante o tempo vindouro. Nós estamos estudando sobre o milênio. O milênio que é o tempo de paz, certo? Que é um tempo de paz, aonde nós vemos o reino de Deus. O reino de Deus. Reino celestial e o reino físico que foi dado a Adão. Então, no reino físico, olha aqui, esse aqui, o reino, essa parte aqui que Deus deu a Adão, certo? Que é essa aqui, a terra. Deus deu essa parte do reino a Adão. E disse, guarde. Porque guarde esse reino terreno. Porque Satanás estava solto nas regiões celestes. Satanás já havia caído. Então, guarde o reino, guarde a terra, domine sobre ela. Então, mas o primeiro homem fracassou. O primeiro homem pecou. E a terra que foi dada aos homens, o homem perde o seu domínio para Satanás. Por isso que Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, Satanás vai tentar Jesus no deserto. E disse, eu te dou tudo, todos os reinos da terra. Eu te dou tudo isso aqui, porque tudo é meu. Porque o homem pecou. Porque o homem pecou, agora eu domino sobre os homens e sobre a terra. Então eu domino sobre a terra e sobre os homens. Porque os homens pecaram. E agora, meus irmãos, o plano de Deus foi exatamente na cruz do Calvário para, através de Jesus, o parente mais próximo de Adão. Jesus na cruz do Calvário, ele paga o preço com seu sangue derramado. Ele paga o preço dos homens e paga o preço da terra. Por isso que a terra não pode ser dado em perpetuidade a Satanás. Satanás não é o herdeiro. Ele não é o herdeiro. O herdeiro legítimo é os homens. E Cristo, ao se fazer homem, por não pecar, ele torna o herdeiro de todas as coisas. Porque Cristo não pecou. E Satanás, por não ser o herdeiro, mas por tomar posse, porque Satanás agora, por causa do pecado do homem, tem o domínio da terra, e oferece a Cristo aqui na tentação, em Mateus 4, Jesus sabia que viria um tempo, esse tempo, o milênio. Porque no milênio, atenção, no milênio, os reinos do mundo, os reinos da terra tornarão a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Como Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço desse pedaço aqui, que é o reino que foi dado aos homens, certo? Que é a terra e os homens. Então, quando ele paga o preço, na sua primeira vinda, na primeira vinda de Jesus,
Jesus resgata exatamente os homens. Ó, os homens, aqui na cruz do Calvário, ao derramar seu sangue. Ele pagou o preço pelos homens. Fez o arrebatamento da igreja. Satanás ainda não saiu do reino dos homens. Por isso que Apocalipse, capítulo 5, ele tem o direito, por ser o herdeiro legítimo. O herdeiro legítimo. Como Satanás não saiu ainda da terra, em Apocalipse 5, ele aparece como leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele venceu a Satanás na cruz. E ele tem o poder do leão. O que é isso? De chegar diante do Pai, que tem um livro com 7 selos. Por que 7 selos? Porque esses selos vão ser abertos exatamente para dar início à retirada de Satanás do reino da terra. Então, o milênio é a retirada de Satanás da terra, para que Jesus governe com poder, com vara de ferro. Então, nós vemos que, vejamos, meus irmãos, olha aqui, a cidade descendo, certo? Já aqui na segunda vinda, Jesus vem com a igreja sobre a terra e vai pisar no Monte das Oliveiras. Os seus pés vai pisar no Monte das Oliveiras. O que vai acontecer? A guerra chamada Armagedon. O que é isso, irmãos? É que no final do período da grande tribulação, certo? Veja os sinais da vinda de Jesus para o milênio. Aqui é o milênio, viu? O Armagedon já é a batalha final para os 1000 anos na terra. Então, durante a grande tribulação, nós temos um período de 3 anos e meio. Veja esse período final de 3 anos e meio, aonde Deus vai declarar guerra contra o diabo. Por que vai declarar guerra contra o diabo? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, resgatou os homens, falta resgatar a terra. Jesus está salvando os homens, mas a terra ainda está no controle de Satanás. Então, quando isso vai acontecer? Porque Jesus venceu e Satanás ainda não saiu, ele tem direito de chegar diante do Pai, Apocalipse 5, chegar diante do juiz, seu Pai, tomar o livro que está na mão direita e desatar o primeiro selo. Presta atenção aqui. Então, o primeiro selo vai ser desatado. O primeiro selo vai ser desatado. Então, o primeiro selo, depois o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, no primeiro selo, olha aqui, irmãos, isso aqui vai ser depois do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. O primeiro selo vai dar exatamente, lugar à manifestação do anticristo. Certo? O anticristo vai aparecer aqui no primeiro selo. Apocalipse, capítulo 6. Porque aqui aparece um no cavalo, branco, mas só de aparência o cavalo é branco. Ele virá com arco, que é o seu armamento covarde. Ele vem para guerrear na distância. Porque em Apocalipse 19 tem um outro cavalo branco. Este é fiel e verdadeiro. O de Apocalipse capítulo 19. Por quê? Porque esse vem com a espada.
Esse aqui é fiel e verdadeiro. Ele vem com a espada. Por quê? Porque ele não é covarde. Ele vai enfrentar o diabo cara a cara. Aí nós temos exatamente o derramamento no último selo das taças e das trombetas. Então nós temos aqui, ó, no último selo, que é no sétimo selo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nós temos aqui as 7 trombetas. Na última trombeta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taças. Ou seja, no último selo, abre as 7 trombetas. Na última trombeta, abre as 7 taças. Aí nós vemos a volta de Jesus para limpar toda a terra. Por quê? Porque o diabo aqui, durante esses 7 anos, fez uma sujeira desgraçada durante esse período da terra. Então serão 7 anos de grande tribulação e Deus vai declarar guerra contra Satanás, usando os sinais da vinda de Jesus, que são os 7 selos abertos, as 7 taças e as 7 trombetas. Aí nós vemos o aparecimento da vinda do Filho do Homem para a guerra de Armagedon. Tá certo? Deus seja louvado por tudo que nós temos aprendido nessas aulas. Olha, meus amados irmãos. Vamos aqui. Nós temos a batalha, o tempo da graça, 7 anos de grande tribulação, a vinda de Jesus, a segunda vinda, né? Tempo da graça, arrebatamento, 7 anos da grande tribulação, a segunda vinda de Jesus. Aqui nós temos exatamente o Armagedon, certo? O Armagedon, aqui, antes da grande tribulação, o arrebatamento. Depois da segunda vinda, o Armagedon. Depois do Armagedon, nós temos 1000 anos, que é o milênio na Terra. Depois de 1000 anos, nós temos a última guerra, que é a chamada a guerra de Gog e Magog. Certo? Então nós temos, no intervalo dos 1000 anos, 2 guerras. A primeira antes dos 1000 anos e a segunda depois dos 1000 anos. Veja o que é importante nós aprendermos aqui. Nós temos que aprender que durante a grande tribulação, certo? Nós temos o anticristo e o falso profeta. Antes dos 1000 anos, esses dois vão ser lançados aqui, ó, antes do 1000 anos, no lago de fogo. Presta atenção aí. Isso aqui é muito importante saber. E Satanás será preso durante os 1000 anos. Então Satanás vem para cá. Olha aqui, ó. Presta atenção aí. Então, o diabo vem para cá, que é chamado de abismo. Onde é que fica esse abismo, irmão? Esse abismo fica exatamente na região do Hades, Seol. É um lugar na região dos mortos, aonde nós temos de um lado, certo? Desse lado aqui nós temos os ímpios, certo? E desse outro lado aqui nós temos o seio de Abraão, certo? Aí nós temos a porta do Hades, ok?
Então está aqui Satanás preso durante 1000 anos no abismo. Mas por que, irmãos? Ó, os dois, ó, os dois bichinhos aqui, ó, o anticristo e o falso profeta. Mas nós temos aqui o bichinho, que é o diabo. Por quê? Porque eles vão estar separados durante 1000 anos. Tu já viu numa casa, quando tem as crianças, quando uma tem mais força, é mais violenta do que a outra, é separado de um lugar para o outro, ou seja, deixa os dois aqui e deixa um aqui, para não ter briga nem contenda. Então, tem um aqui que vai ser guardado, porque Deus vai usar ainda para testar, olha aqui, irmãos, ó, os que vão sair do milênio, ou seja, no fim do milênio, no milênio, vai ter pessoas que nunca ouviu falar, certo? De pecado, que nunca ouviu falar de Satanás. Vai ter um reino, mas elas vão ser prevenidas no final do milênio. Por quê? Porque Deus disse para Adão, guarde o jardim. Deus vai dizer para essas pessoas no final do milênio, Deus vai preveni-las contra o diabo que estará solto durante o fim dos 1000 anos. Aí nós temos exatamente as pessoas que vão entrar para o milênio. Quem são essas pessoas? Lembrando que aqui haverá uma guerra, Armagedon, a primeira guerra. E nessa guerra, a maioria dos homens vão para a guerra, vão morrer. A maioria dos homens irão morrer na guerra. Então, de acordo com Isaías, a maioria das pessoas que vão entrar no milênio serão mulheres e crianças. Ok? Mulheres e crianças vão entrar no milênio. É claro que vai ter homens, mas a proporção vai ser muito grande de mulheres e crianças em relação ao mundo, em relação aos habitantes da Terra. Então, 1/3 de toda a população entrarão no milênio. Então, nós vemos que morrerá muita gente durante a batalha do Armagedon. Por quê? Porque Deus vai preservar um remanescente aqui, o povo de Israel, certo? Vai preservar um remanescente e vai preservar exatamente algumas crianças, muitas crianças e muitas mulheres que não aderiram exatamente à besta e nem o sinal da besta. O que é isso, irmãos? É que no milênio, Jesus vai limpar todos os vestígios dos pecados da geração, desta antiga geração. Porque no milênio vai surgir uma nova geração de pessoas limpas, puras, que vão conhecer ao Senhor. Esta geração será uma geração de pessoas que vai viver muito tempo, que vai viver de uma tal maneira em que Adão vivia no tempo do Jardim do Éden. Adão viveu 930 anos, quase 1000 anos. Então, no milênio, muita gente vai viver muito tempo. O que é isso, irmãos? É que Jesus, quando estava na terra, ele disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou com aparência espiritual. E essa aparência espiritual, quando Jesus estava na terra, deu vestígios de que como será o reino na terra. O reino na terra será com curas, com ressurreições, porque embora haverá mortes no milênio, Jesus, o rei do reino,
ele trará muitas pessoas à vida durante o reino milenial. Porque no reino milenial, irmãos, olha aqui, irmãos, ó, no reino milenial, atenção, a primeira ressurreição se dará exatamente. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque não terá dano à segunda morte. Ok? Fala da ressurreição para a igreja que está exatamente na Nova Jerusalém. Então, a primeira ressurreição ainda vai até as duas testemunhas aqui, ó. Então, as duas testemunhas, os mártires da grande tribulação e todos que morreram no período do arrebatamento, do Antigo Testamento. Então, todo esse povo do Antigo Testamento, do período da graça, do período dos mártires da grande tribulação, e aqui no tempo das duas testemunhas, todo esse povo farão parte da primeira ressurreição, que é exatamente na volta de Cristo, na volta de Jesus, na segunda vinda. Ele levará consigo as duas testemunhas e todos os mártires que morreram durante a grande tribulação. Então Jesus ressuscitará aqui, antes da grande tribulação, para a igreja, ou seja, para a Nova Jerusalém, ok? E Jesus também ressuscitará os mártires aqui. Diz a Bíblia que eles fazem parte da primeira ressurreição. Então, no milênio, será diferente da primeira ressurreição. Então, Jesus vai dar prioridade à vida na terra. Ok? Se Jesus, quando estava na terra, há mais de 2000 anos atrás, ele ressuscitava os mortos, ele curava os paralíticos. Então, durante o milênio, Jesus vai curar as nações, Jesus vai ressuscitar mortos. Então, será uma vida plena na terra. É claro, os justos, aqueles que estão diante do reino de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, essas pessoas, durante o milênio, terão uma vida plena. Ok? Deus limpará todos os vestígios do coração do homem. Por quê? Porque durante o milênio, atenção, é muita coisa para estudar, irmão. Só uma aula é muito pouco. É muito pouco estudar todo esse assunto em uma aula só. Ó, nós temos aqui, ó, o tempo da graça e o tempo do milênio. Atenção. No tempo da graça, nós temos a parábola do semeador. No tempo do milênio, nós temos a parábola do trigo e do joio. Atenção, hein? Aqui nós temos o evangelista, é Cristo. É Cristo que evangeliza no tempo da graça. E a igreja, que leva a boa semente. Porque o campo aqui é do maligno. Por quê? Porque hoje o mundo está no maligno. O mundo ainda está no controle do diabo. Mas aqui o campo é de Cristo, no milênio. Porque os reinos tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então, o campo é de Cristo durante o milênio. Atenção, hein? Muito importante essa aula. Durante o milênio, o trigo e o joio entrarão no milênio. Através de quem? Das pessoas que saíram da grande tribulação. Se lembra das mulheres e crianças? Vão entrar para o milênio? Se lembra? Por quê? Porque Satanás foi preso aqui, ó, para o abismo. O diabo ficou aqui no abismo. Se lembra do falso profeta que foi separado do diabo aqui? Por quê? Porque não existe trindade satânica. Existe tríade de deuses falsos.
Porque trindade mesmo não se separa. E se separou aqui, dois para um lado e um para o outro, então não existe trindade aqui. Existe tríade de deuses falsos. Ó, 1, 2, 3. Falso profeta, a besta e o diabo. Aí nós vemos que o diabo semeou no coração destes homens, dessas mulheres, dessas crianças, a maldade para, atenção, Jesus, olha aí, ó, limpar durante os 1000 anos. Então, quem é que vai semear no campo de Cristo? Aqui é o campo de Cristo. O milênio é o campo de Cristo. Então, quem é que vai semear? O diabo semeou nessas pessoas que entrou aqui. Então, o diabo, ele semeou nas pessoas, mesmo preso. Mas as pessoas estão com o coração para ser limpa durante os 1000 anos. Então, quem é que semeia no campo do inimigo? Ou seja, no campo de Cristo. O diabo semeou na vida das pessoas que entraram para o milênio. Então, o milênio será o tempo em que Jesus governará com vara de ferro. Ele não dará brecha para nenhum vestígios de pecado. Ele vai tirar o joio. Ele vai tirar o joio, porque haverá leis durante o milênio. E essas leis serão rígidas. E segundo a Bíblia, será um reino cristocêntrico, aonde todos são convidados a beijar o Filho, isto é, a adorar Jesus. Conforme o Salmo capítulo 2, verso 2, beijai o Filho. Então, é o reino do Filho, aonde o Pai está exatamente com o Filho, tá certo? Por que estará com o Filho? Porque a nova Jerusalém estará aqui, irmãos, ó. A nova Jerusalém estará aqui. Então, o Pai está na cidade, o Filho está na cidade. Mas o Filho, ele tem o seu trono, certo? Que esse trono é móvel. Ele pode estar na cidade, como ele é também transportado para o milênio. Então ele pode estar no milênio e pode estar na cidade. É um trono móvel, conforme Daniel, certo? Onde nós vemos esses tronos se movimentando. Então, durante o milênio, será um período em que a eternidade estará próxima. Atenção! O tempo estará próximo de deixar de existir. Então, depois do milênio, o tempo deixará de existir, irmãos. Durante o milênio, é muita coisa, eu avisei. Então, nós estamos estudando aqui sobre o milênio. Olha aqui, irmãos. Durante o milênio, atenção, a cidade, ó, cheia de luz, porque o cordeiro é a sua lâmpada. Atenção, o cordeiro está nela. A terra, nós não vamos morar na terra. Atenção, nós não vamos morar na terra. Então a cidade, ela está descendo até um lugar, mais ou menos, aonde estava o sol, as estrelas, porque o sol não dará mais a sua luz, as estrelas do céu, a lua, também não vai mais funcionar. Por quê? Porque Jesus chegou. Jesus é a luz do mundo. Então não precisa mais dos luzeiros. Se lembra que Jesus é a luz de Gênesis 1 e 3? Essa luz aqui existiu antes do sol. E quando ela chega aqui, não precisa de sol, não precisa de estrela, porque Jesus é a luz do mundo. E no milênio, 1000 anos, as nações, atenção, hein? No milênio nós vamos ter aqui as nações, Israel, ok? Israel e as nações vão andar
Ó, na sua luz. A cidade vai iluminar e as nações vão andar à sua luz. É Bíblia, irmão, isso aqui. As nações andarão à sua luz. E no final do milênio, atenção, olha aqui, ó. Essas pessoas, que é a nova geração, não foi a geração que entrou não, viu? Que tinha joio. No final do milênio, essa nova geração, ela vai ser provada pelo diabo que estava preso. Ele vai sair do abismo aqui, ó, por um pouco de tempo. Ele virá para cá, ó, pro final do milênio. E de acordo com a Bíblia, enganará essas nações aqui. Enganará essas nações aqui. E assim farão guerra exatamente aos santos. Ao acampamento do santo. Olha o acampamento do santo aqui, irmão. Ó. É exatamente a Nova Jerusalém. Então Satanás tentará fazer guerra ao acampamento dos santos. E diz a Bíblia que vai descer fogo dos céus, ou seja, da cidade. Vai descer fogo da cidade. Por quê? Porque esses céus aqui é as regiões celestes, aonde a cidade tomou lugar, aonde estava o diabo e os seus anjos, que foram derrotados, expulsos para a terra, da terra para o abismo, do abismo para a terra e da terra para o inferno. Nunca mais sairá de lá. Então, irmãos, vamos terminar aqui falando sobre o juízo final, depois da batalha de Gog e Magog. Eu sei que é muita coisa, nós já estamos com o tempo aí bastante elevado, aí vamos aqui, hein? Se der certo aí, se Deus quiser, a gente coloca outro vídeo. Não vou prometer, mas vamos ver aqui. Então vamos lá. Gog e Magog. Vamos aqui, ó. Gog e Magog, a luta de Gog e Magog. Os mortos desde Adão, glória a Deus, é uma referência, na verdade é desde Caim, passando por Hitler, né? Então, até Gog e Magog, presta atenção, todos esses mortos aqui, infiéis, ímpios, iníquos, eles vão aparecer em almas, presta atenção, em almas, diante do tribunal do trono branco, certo? Não é o tribunal de Cristo, não. O tribunal de Cristo é aqui, ó, no arrebatamento. Então aqui não vai ter almas justas, não. É almas ímpias. Todas as almas serão ímpias. Nenhum justo passará pelo trono branco. Nenhum justo. Os justos, segundo o que está em Romanos, capítulo 8, diz a Bíblia que nenhuma condenação há. Ou seja, não vai passar pelo trono branco. Os justos, os crentes em Cristo, eles não passarão pelo trono branco, porque nenhuma condenação há, certo? Eles passarão pelo tribunal de Cristo, para receber a recompensa do que ele fez por meio do corpo, aqui, ó, certo? Mas os ímpios, todos os ímpios, comparecerão diante do tribunal do juízo branco, do trono branco, onde nós temos os dois tronos, o trono do Pai e o trono do Filho, outros tronos aqui, os 24 tronos. Aqui nós temos a sentença de cada um deles. Aqui ninguém será condenado sem ter provas. Deus vai mostrar os livros e o livro da vida. Deus vai mostrar o livro de cada um deles. Não vai ter como fugirmos da realidade, daquilo que foi feito na sua malignidade, na sua impiedade. Todos vão ver através de imagens 7D o que eles fizeram. Se eles negarem,
Deus vai passar o filme da vida deles, porque abrirão os livros, o livro do Antônio, o livro do Pedro, o livro do Joaquim, todos os ímpios serão julgados conforme o que eles fizeram durante toda a sua vida. E vai ter a sentença para eles. A sentença por quê? Porque essas pessoas não vão ser achadas no livro da vida. E todos eles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso é Bíblia, irmãos. A gente não pode sair dessa realidade. Todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. Atenção. Primeiro, quem foi lançado no lago de fogo? Aquelas duas bichinhas. Certo? Depois, o diabo. Depois, multidão de almas. Presta atenção aqui. Primeiro, quem inaugurou, falso profeta e a besta. Certo? Depois, o diabo. Presta atenção. Falso profeta e a besta, depois foi o diabo. Aqui nós temos um intervalo de 1000 anos. Olha aqui, ó. 1000 anos. Atenção. Estes 1000 anos aqui, falso profeta e a besta passaram sem o diabo. E quando o diabo foi lançado aqui, depois dos 1000 anos, eles ainda estavam lá. Ou seja, 1000 anos de tormento, sem nenhum cabelo ser destruído. Ou seja, os 1000 anos de tormento no lago de fogo não destruíram a besta e o falso profeta, provando que é real. O lago de fogo é real, o sofrimento será real, e não será de destruição eterna, mas será de castigo eterno. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui esta aula. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe, joinha, like e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.